Gravar essa terceira parte da aula, desculpa. Começamos a gravar agora, né? Para o pessoal que vai ficar aí. Eu sempre esqueço de gravar a terceira parte da aula, mas faz parte. Vamos lá. Pessoal, a terceira pergunta realmente pode responder lá no fórum relativo a hoje, não tem problema nenhum, eu vou abrir lá o fórum para vocês. E é o seguinte, semana que vem não esqueçam que semana que vem vocês são os professores. É semana que vem, né, Roberto? É isso aí, professor. Dia 7 e 14. Semana que vem e na outra também. Não esqueçam que vocês são os professores, tá certo? Aliás, eu falei lá para a Beth que vocês se propuseram a apresentar os trabalhos, eu achei maravilhoso, né? Vocês realmente, ó, estão aqui no meu coração. É, e ela adorou, achou super legal essa atitude de vocês, eu também achei super legal. E vocês se propuserem para outras turmas, eu vou impor, tá certo? Né? Não, vocês se propuseram a apresentar, mesmo por Skype, e para as outras turmas eu vou impor. Mas. Professor, então, só para deixar um pouco claro aqui, quando, na verdade, eu fiz a proposta para o senhor, né, para a gente poder passar para o grupo, e aí eu fiz uma pergunta no grupo, se quem queria e tal. Então, boa parte ficou inerte, outra parte aceitou, e teve uma outra turma também que ficou meio que, eu acho que pela dificuldade que a gente estava tendo no início com esses aplicativos, né? Então ficaram meio receosos que não ia funcionar, etc. Mas nas últimas aulas, na última semana, a gente tem percebido que tem funcionado bem e eu acredito que todos aí estão achando que realmente vai funcionar e realmente a gente, graças a Deus, conseguiu formar todos os grupos para apresentar no dia 7 e dia 14. Não, e outra coisa, eu sei que tem gente que tem problema com internet, tá certo? Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sei que tem gente que está trabalhando até mais. Eu tenho tem uma sala que eu tenho uma moça que é enfermeira. Acho que é da outra faculdade até, que ela é enfermeira. E ela Periferia só. periferia sofre, né? Eu sei, porque quem me segue aí nas redes sociais sabe também que eu estou lá em Paraisópolis, estou fazendo um trabalho lá e eu estou com carga tripla de trabalho nessa época. Mas realmente a periferia sofre, galera. E eu tenho uma aluna que é enfermeira e eu sei que ela está num plantão doido, né? Como eu vou exigir que ela apresente o trabalho numa situação dessa? Então, obviamente, eu sei que para quem tiver alguma dificuldade relativa à tecnologia ou ao horário, daí vocês me mandam, me manda manda uma mensagem para o Roberto me repassa, e daí eu vou atribuir a nota normalmente, tá certo? Né? Mas, pessoal, não vale se esconder, tá? Eu quero que vocês também falem, eu quero ouvir vocês, eu quero, né, daqui um pouquinho, vocês vão estar aqui onde eu estou hoje, tá? Ou senão vão estar dividindo a tribuna do júri comigo, né? Ou do mesmo lado ou do lado contrário. Mas eu quero enfrentar vocês aí, eu quero enfrentar e estar do lado de vocês também, né? Do Adelson, do Zé Roberto, da Marília, da Andréia, da Marisa. É importante isso aí. Danilão, eu sei que você gosta de criminal, tamo junto também. Você vai dividir tribuna comigo. Por favor, você se importa de esclarecer uma dúvida que eu estou tendo a respeito do fórum? É Nenhum. algo semelhante com o que a Marília acabou de falar, porque a gente está com uma questão lá, pelo menos eu, talvez seja por falta de entendimento da minha parte, mas eu não consigo abrir o fórum para responder, entendeu? Inclusive, eu já andei conversando com alguns colegas e eu até expliquei, falei, olha, eu sei a resposta da pergunta, mas eu não consigo abrir para responder. Será que é eu que estou fazendo alguma coisa errada ou não está disponível mesmo? Eu vou tentar abrir de novo, vou ver o que acontece, mas eu vou repostar essa semana, tá, pessoal? Inclusive, professor, eu gostaria de fortalecer aí as palavras da Marisa. Inclusive, eu falei para o Roberto até. Sobre a sua matéria, eu não consegui responder nada, porque eu não consegui abrir nada. Então, tá uma zona o AVA, porque ainda tá experimental ainda. Essa do colação, eu fiquei doidinha. Falei, meu Deus, não é nessa aula. Não, mas vamos lá, pessoal. Pessoal, eu vou explicar agora. Vamos lá que vocês vão responder facinho aqui com a nossa aula aqui, com a nossa transmissão. Beleza? Bora lá? Manda.
Então vamos lá, vou correr aqui no comecinho para a gente chegar logo lá nessa parte que é importante. Pessoal, direito de ação, né, no caso da ação penal é um pouquinho diferente da ação civil, né, que na ação penal a gente se defende, a pessoa ela se defende, a ação penal é sempre voltada para o acusado e não para o acusador, tá certo? Porque quando a gente está falando de direito, quem tem direito é muito mais o cidadão, né? O cidadão tem deveres, mas quando a gente está falando de direito de ação, não é o Estado que tem direito de ação, é o cidadão que tem direito de ação, que tem direito a uma análise de mérito, tem direito que... Opa, desculpa, eu não compartilhei, né? Esqueci, foi mal. Compartilhado. É o cidadão que tem direito à análise de mérito, ao ingresso em juízo. Tá? E vai ingressar em juízo para que aquela culpabilidade dele seja de alguma forma verificada. Calma aí, né? Elaine, vem aqui que você já está me chamando. Você só pode, eu só vou responder se você entrar aqui na nossa live. É o último terço da aula. Desculpa, pessoal, é que a Elaine ela queria falar comigo e eu tô em casa e tive que vir para a sala. Mas o acusado ele tem direito a que o juiz analise o mérito daquela acusação, para que ele declare a pessoa culpada ou inocente, correto? E daí, nessa análise, ele tem que a gente tem que verificar, né, algumas questões iniciais, né? Antes de se analisar o mérito da ação, tem que ver se essa ação deve ser analisada pelo juízo. Né? Lá no comecinho, lá na denúncia, né? Que é o último ato do inquérito policial, se o juiz vai oferecer a denúncia ou não. E daí, oferecendo a denúncia, se inicia a ação penal. E daí, o que o juiz ele deve analisar? A primeira questão, a possibilidade jurídica do pedido. Se aquela conduta, né, imputada é um crime ou não. Vocês lembram lá no cível que a possibilidade jurídica do pedido é, primeiro, se aquele pedido é possível no mundo real e possível no mundo jurídico. Se a gente fala com uma pessoa, vamos supor que a pessoa fale que entre com uma ação para que a Gol o envie para Marte, né? Leve ele para Marte. É possível esse pedido? Alguém responde aí para mim, pessoal? Não, ainda não. Não é. Ainda não. Isso aí, Zé Roberto. Ainda não. Mas não é possível. Estão vendendo o terreno lá já, mas a viagem... A viagem ainda não sai. E, assim, e também a questão se é juridicamente possível. Pô, é possível a gente cobrar uma dívida de jogo? Né? Também não. Também não. Por quê? Porque apesar de ser possível você fazer uma dívida de jogo no mundo real, no mundo jurídico, essa dívida é impossível de ser adimplida porque o jogo é proibido por lei. Além disso, também deve haver a punibilidade. Né? A punibilidade é a possibilidade de que a pessoa seja condenada e cumpra a pena. Então, quando se fala em crimes prescritos, não há possibilidade jurídica do pedido, porque vai se gastar dinheiro público sendo que a pessoa lá na frente ela não poderá ser punida. E a gente já sabe que ela não pode ser punida logo de cara. Então, a conduta tem que ser imputada um crime. Por quê? Quando a gente fala um crime, lembra do conceito analítico. Crime é o quê? Fato jurídico, antijurídico, típico e culpável. Se não tem antijuridicidade, não tem tipicidade, não tem culpabilidade, a gente não pode falar a gente não pode fazer com que a pessoa seja processada criminalmente. Só um momentinho. Lelê, traz o carregador aqui do computador, por favor. Está dentro da mochila. Eu estou pedindo aqui o carregador porque senão vai acabar a bateria, pessoal. Eu esqueci lá no quarto e eu estou dando da sala porque a internet está melhor aqui. Hoje a internet está ruim. Também deve ter interesse de agir. Né? O interesse de agir, na verdade, no cível, é aquela pessoa que detém a titularidade da ação, né? Que ela tem interesse de pedir. No caso
no caso do processo penal, esse interesse de agir se refere à necessidade de que o juízo se manifeste sobre aquela questão, né? Para que a pessoa seja condenada, ela tem o direito de, ela tem o direito que haja um juízo prévio. Ela não pode ser condenada simplesmente porque, de alguma forma, né? Porque o policial assim desejou, porque o promotor assim desejou. Ela tem que ser processada, precisa de um juízo, precisa do contraditório antes dela cumprir a pena. Agora, o interesse, essa necessidade de provimento jurisdicional, ela tem, em dois momentos, ela pode sofrer ela pode ser relativizada. Primeiro, na transação penal, né? Na transação penal em que a pessoa deixa de ser submetida a juízo, mas ela tem que prestar um serviço à comunidade, tem que pagar uma multa, tá? Ela não assume culpa. E, no segundo momento, no acordo de não persecução penal, que ela já assume a culpa, né, para crimes mais graves. Isso é uma novidade do pacote anticrime, pessoal. Ela já assume a culpa daquele fato, né, inclusive tem reflexos no administrativo e no civil, muitas vezes, mas ela tem uma pena reduzida, né? Ela faz um acordo, ela não é nenhuma pena reduzida, ela faz um acordo em que ela paga uma multa para serviço à comunidade. E isso, inclusive, é a materialização do princípio da subsidiariedade. Seguindo, também deve haver a legitimidade das partes, tá? Então, a legitimidade das partes, na ação penal pública, condicionada ou incondicionada, quem tem a legitimidade, quem é parte ativa é o Ministério Público. E na ação penal privada, ou na ação penal privada subsidiária da pública, que tem relação com o nosso fórum lá, é a vítima que tem a legitimidade para propor. Então, o Ministério Público não pode intervir como acusador na ação penal privada, assim como a vítima pode ser apenas assistente de acusação, mas não pode ser o titular de uma ação penal pública, tá certo? E, finalmente, entre as condições da ação, nós temos a justa causa, que a justa causa, a primeira coisa para a gente para o juiz poder aceitar uma ação penal numa denúncia, é a descrição pormenorizada, detalhada daquele fato, daquele crime, daquela conduta, em que o Ministério Público ele tem que falar do que a pessoa está sendo acusada, por que a pessoa está sendo acusada, tem que falar tudo, tá certo? Para que, inclusive, para que a outra parte possa se defender. Além disso, deve haver um suporte probatório mínimo. Lembrem lá que quando a gente falou de inquérito policial, no inquérito policial se busca comprovar a materialidade do fato, né, e garantir uma probabilidade de que aquele autor seja o acusado do crime. Então, se não existir um suporte probatório mínimo demonstrando a certeza da ocorrência do crime ou uma probabilidade relativamente alta de que o acusado seja o autor do delito, não é possível se ingressar com a ação penal. Ou se adota mais diligência, se busca mais prova, ou se pede o arquivamento. E, finalmente, a questão também da punibilidade. Para que eu vou mover toda a máquina judiciária se aquele fato está prescrito? Se houve um indulto, por exemplo, se há uma probabilidade grande do perdão judicial. Por que a gente vai movimentar todo um processo penal, né? Hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga, né, uma advogada, que ela estuda o custo do processo penal, e ela falou, pô, só um inquérito policial custa um inquérito policial normal, né? Não estou nem falando de inquéritos policiais de lava-jato, de mensalão, de operação Zelotes, estou falando de inquérito policial normal. Ele custa em média R$40 mil. Quanto não custa uma ação penal? Para que eu vou gastar tanto dinheiro público se a pena já está prescrita, pessoal? Eu estou indo rápido para a gente ter toda essa matéria, tá certo? Hoje a conversa estava muito boa e daí a gente acabou se estendendo um pouquinho mais. Mas qualquer coisa vocês me falam para dar uma segurada, tá ok? E daí vamos lá para ação penal, para tipos de ação penal. Ação penal pública, a ação penal pública, ela é a regra,
tá? A ação penal pública, aliás, incondicionada é a regra, é aquela que a vítima, independente de demonstrar vontade de punir o acusado, o Ministério Público ele deve atuar. Então, por exemplo, o caso de furto, de roubo, de homicídio, era o caso, não é mais, era o caso de, como se fala, do estelionato. Hoje o estelionato é ação penal pública condicionada à representação, mas a regra é ação penal pública incondicionada, tanto que o Código ele não fala se a ação penal é pública, quando a ação penal pública é incondicionada. Ele vai simplesmente falar quando a ação penal é condicionada, ou seja, não quando é o caso de queixa-crime. Então, por exemplo, numa vítima de homicídio, independente dela ter perdoado ou não o acusado, o réu, aquela ação continua. Ah, mas a gente está falando de um contexto em que a vítima do homicídio perdoou, né? Eram dois vizinhos e ele acabou entendendo os motivos, viu que estava um pouquinho errado, aquele que provocou, não tem problema nenhum. O Ministério Público é obrigado a processar se ele acha que tem realmente uma tentativa de homicídio. Tá ok? Já a ação penal pública condicionada à representação é aquela ação em que a vítima ela deve manifestar um interesse, mas o Ministério Público ele que vai mover a ação penal. São para crimes de média gravidade ou que há um interesse da vítima por uma questão relacionada à intimidade, pode exercer uma influência grande. Então, a vítima ela demonstra interesse de processar, mas o Ministério Público que vai movimentar aquela ação, que vai ser o titular da ação. Vai estar descrito nos parágrafos ou nas disposições gerais relativas àquele tipo de crime. Tá? E também a gente tem a ação penal privada, em que é movida pela queixa-crime, que são crimes menores, são crimes pequenininhos, em que a vítima tem que demonstrar interesse na persecução penal. E daí, pessoal, vamos lá para o nosso fórum. Existe a ação penal privada subsidiária da pública. O que é isso? É quando o Ministério Público ele fica inerte, ele não se movimenta por 15 dias, ele fica parado, ele não pede diligências, não pede o arquivamento e também não oferece a denúncia. Né? Ele fica inerte, ele não faz nada. Ele fica esperando, né? Ele engaveta a ação. E daí, nesse caso, a vítima ou os familiares da vítima, eles mesmos podem movimentar o sistema judiciário e oferecer uma queixa-crime subsidiária da ação penal pública. Por quê? Porque, nesse caso, o Ministério Público ele ficou parado. Quanto tempo ele tem para fazer isso? 6 meses. Tá? 6 meses a partir do 16º dia. Então, a partir do 16º dia, se conta 6 meses, e ele pode oferecer uma ação penal privada subsidiária da pública. Entenderam? Alguma pergunta aí? Tá, professor, eu não entendi muito bem. Eu não entendi também, professor. Tá, então vamos voltar. Se o Ministério Público ele fica parado durante 15 dias sem oferecer denúncia, sem pedir novas diligências e sem requerer o arquivamento do inquérito policial, ele não está inerte, não está parado. Ele pode ficar 15 dias quase, ele está parado, ele está simplesmente deixou lá parado. Fala aí, Zé Roberto. Só para tentar clarear, porque talvez a dúvida dos colegas seja a mesma que a minha, mas talvez seja fácil de entender. É quando a gente vai, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência de um pequeno delito e a gente precisa, em 6 meses, confirmar essa queixa-crime. É isso, né? 6 meses voltar lá Não é a mesma coisa? Não, isso era ação penal pública condicionada à representação. Essa que eu estou lhe falando aqui, o que é? Quando a gente vai fazer um boletim de ocorrência, por exemplo, sofremos um roubo, uma ameaça, aí a gente vai fazer o boletim. Então, roubo e ameaça, o roubo é quando você... Ou ameaça. O roubo, o Ministério Público, o delegado, é obrigado a investigar, e o Ministério Público é obrigado a denunciar se ele descobre quem foi o roubador.
tá? Correto. Porque é ação penal pública incondicionada. Agora, numa ameaça, por exemplo, ou numa lesão corporal também, são ações penais públicas condicionadas à representação. Isso significa que você deve manifestar o seu interesse na persecução penal. Tá? Por quê? Porque como o Estado vai saber se você se sentiu ameaçado ou não? Entendeu, Zé A Roberto? gente tem que apresentar, entendi. Você tem que apresentar a Então é isso que os representação. colegas estão perguntando, é a mesma coisa, então, é isso? Tá? Isso é ação penal pública condicionada à representação, em que você tem que exercer o direito à representação. Você tem que falar, eu quero processar aquela pessoa. Já a ação penal... 6 meses. Então, tem 6 meses. Agora, a ação penal privada subsidiária da pública é diferente. É quando é uma ação penal pública incondicionada, que você não precisa representar, porque o Estado tem o dever de ir atrás na persecução penal, tá certo? Porém, Zé Roberto, o que acontece? O Ministério Público ele fica inerte, ele não faz nada. Ele fica lá com 15 dias depois de enviado o inquérito para o fórum, fica lá sem pedir arquivamento, sem pedir novas diligências, sem oferecer denúncia. Ele fica lá com o inquérito lá em cima da mesa dele. Né? O promotor fica lá. E daí o que a pessoa deve fazer? O que a vítima deve fazer, se ela assim desejar? Ela mesma oferecer uma queixa-crime subsidiária, falando, olha, eu quero representar essa pessoa. Tá? Entendeu, Zé Roberto? E ela faz essa queixa-crime direto no judiciário, é isso? Não, ela faz por meio de um advogado. Ah, correto. Faz por meio de um Tá, advogado. mas e quanto à inércia? O que Então, pode ser feito? a inércia, então, se o Ministério Público está inerte, a pessoa contrata um advogado e oferece essa ação penal privada subsidiária da pública. Certo, Assim, mas e quanto ao Ministério Público que ficou inerte? Ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção por essa inércia? pode até sofrer, mas não necessariamente, só se for na corregedoria e demonstrar que há uma necessidade de sanção, tá? E se essa inércia, em vez de 15 dias, perdurar por 6 meses? Daí, depois dos 6 meses, você perde a chance de oferecer uma ação penal privada subsidiária da pública. Você tem 6 meses para oferecer. Depois dos 6 meses, não pode mais. Professor, porque o Ministério Público, quando recebe o inquérito, ele, como o senhor falou exatamente na última aula, ele tem 3 opções, né? Ou ele arquivar o inquérito, ou então solicitar uma nova diligência, ou então encaminhar a ação penal, né? Uma dessas 3 opções. Essa quarta aí de engavetar não existe, né? Exatamente, não existe, ele não deveria. E outra coisa, professor, É por isso que continua, é por isso que já a partir do momento que a vítima oferece essa denúncia subsidiária, aí no caso o juiz vai verificar essa denúncia e avaliar se é cabível, é isso? não, quem vai avaliar é o juiz. É isso que eu estou falando. Após a vítima oferecer essa denúncia subsidiária, o juiz vai verificar, né, se é cabível ou não. Sim, exatamente. Daí o juiz vai receber ou não a denúncia. Daí segue a ação penal normalmente. E aí essa vítima tem 180 dias ou é 80 dias? Oi? Essa vítima tem 180 dias para mover essa denúncia, para fazer essa denúncia, ou é após 180 dias que ela vai fazer essa denúncia? Não, após 15 dias. Há 15 dias, ela tem 180 dias a partir desses 15 dias, correto? Na verdade, 6 meses, tá, Edmilson? Que é diferente de 180 dias. Porque tem Tá certo. tem meses que tem 31 dias. Né? Correto. Tá Professor, certo? Fala aí, Danilo. na ação de iniciativa privada, nós temos três modalidades, é isso? Exatamente. Essa subsidiária pública é a personalíssima também, que eu vou falar agora. Tá. Sobre a iniciativa privada subsidiária da pública, é onde se dá a oportunidade do ofendido de
de pleitear de ter um interesse sobre o poder do Estado de punir e ter a sanção aí contra o ofensor. Não entendi, Danilo. Pode repetir a pergunta? Então, na ação, nessa que a gente está falando da privada subsidiária da pública, Sim. trata-se da possibilidade do ofendido, diante da inércia do Ministério Público, dele pedir a atuação do Estado. É isso? Exatamente, exatamente. Ele, na verdade, ele vai atuar, ele vai contratar um advogado e oferecer a denúncia que deveria ter sido oferecida pelo Ministério Público. Ah, entendi. Entendeu? E daí, pessoal, tem a personalíssima, que é somente... A gente só tem um caso, que é o artigo 236 do Código Penal, que é o induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para o casamento, em que os familiares do ofendido não podem oferecer ação penal, a queixa-crime, somente o ofendido. Se o ofendido morrer, ou se ele estiver incapacitado, por exemplo, porque for menor de idade, ou porque tem alguma doença mental, os familiares não podem oferecer essa denúncia. Tá certo? Oferecer a queixa-crime. Essa denúncia? Oi? Extingue. Daí Aí se fica extingue a punibilidade. Tá. Vamos seguir aqui. Como eu já falei, a ação penal pública é a regra no processo penal, a incondicionada, sendo que o titular é o Ministério Público. E ela rege-se por 3 princípios. Da oficialidade, que quem tem que oferecer a denúncia é um órgão oficial, tá certo? É um órgão instituído por lei. Ele é obrigatório, então, sempre que existe um crime, sempre que ficou comprovada a existência de um crime, ele é obrigado a oferecer a denúncia e ele também dá indisponibilidade. Ou seja, depois de oferecida a denúncia, mesmo que o Ministério Público se convença da inocência do acusado, ele não pode pedir o arquivamento da ação penal, ele não pode pedir a extinção da ação penal, ele pode sim pedir a absolvição do réu, mas ele não pode pedir o arquivamento do inquérito policial, tá certo? Vamos seguir aqui. Ação penal pública e condicionada à representação. Qual é o prazo para a representação? São 6 meses contados da autoria do crime, do conhecimento da autoria do crime. Tá certo? Como eu já falei, não é do fato, é da autoria do crime, tá certo, pessoal? Nesse caso, prevalece o interesse da vítima por conta da gravidade ou por questões de intimidade. Isso daí eu já falei, né? E a representação é uma condição de procedibilidade. Se não tiver a representação, a ação penal não deve ser oferecida a ação, ou se oferecida a denúncia, ela deve ser rejeitada. E é importante, pessoal, tem uma questão, a retratação. É possível a pessoa se retratar da representação? Sim, é possível, desde que seja até o oferecimento da denúncia. Tem que ser antes do oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, a pessoa não pode mais retratar, ok? Professor, estamos falando do arrependimento eficaz? Não, né? Não, é completamente diferente. O arrependimento eficaz, Marisa, a gente está falando de uma questão penal da pessoa que cometeu o delito e ela evita o resultado, tá? É uma questão penal. Aqui a gente está falando da vítima. A vítima, ela oferece a representação, ela se arrepende de ter oferecido a representação e daí ela se retrata. Ela fala, olha, eu não quero mais ver a pessoa processada. Eu, na verdade, não me senti ameaçado. Entendeu? Uhum. Entendi. Obrigada. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos ver se a gente termina a aula nesses 2 minutos e 55 segundos. Senão, a gente abre outro Zoom, tá certo? E alguém já fez até um círculo aqui na ação penal. Na ação penal privada, a pessoa tem 6 meses também para oferecer a denúncia a partir do conhecimento do autor do crime, tá certo? Não é a partir da autoria do delito, que o delito aconteceu, é do conhecimento do crime. Ela deve ser escrita e deve ter procuração com poderes específicos. O que significa isso, pessoal? É que a procuração ela deve especificar por que a pessoa
o que qual que foi a conduta do autor do crime, né? Falando, olha, oferecer queixa-crime contra João da Silva por este ter imputado falsamente crime ao Marcelo, ao dizer que ele foi o autor do roubo cometido na empresa, por exemplo. Então tem que estar especificando. Isso é importante. Daí, pessoal, eu vou dar o pulo do gato para vocês, tá? Se vocês estiverem um pouco inseguros, mandem o seu cliente assinar junto com você a queixa-crime, porque isso supre a necessidade de procuração com poderes específicos, tá certo? Mas o cliente tem que assinar, não basta a assinatura digital e o nomezinho dele lá, tá ok? E a ação penal pública, desculpa, a ação penal privada, ela se rege por quais princípios? O princípio da oportunidade, ou seja, a vítima ela decide se quer processar ou não, diferente do Ministério Público, que deve processar, pelo princípio da disponibilidade, porque uma vez oferecida a queixa-crime, a qualquer momento o réu, o autor, ele pode desistir, e pelo princípio da indivisibilidade. Se ele decide não processar um dos autores, tá? Se ele perdoa um dos autores, esse perdão se estende aos demais. Então, se processar, por exemplo, por calúnia, alguém, né, duas pessoas ofenderam ele, falaram que ele imputaram um falso crime a ele, se ele processar um, ele deve também processar o outro. E o nosso último slide, vamos ver se dá tempo. Se não der, a gente reabre o Zoom, tá certo? A questão da extinção da punibilidade na ação privada e na ação penal pública condicionada. Primeiro é quando há decadência, né? Depois de superado os 6 meses, a pessoa não pode mais oferecer denúncia, tá certo? Aliás, oferecer queixa-crime e também não pode mais